O título da mensagem é a importância da igreja na vida das pessoas. A importância da igreja na vida das pessoas. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Vamos saltar agora para o capítulo 11. Vamos saltar agora para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, do versículo 19 ao versículo 26. Capítulo 11 de Atos, versículo 19 ao versículo 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até aí, queridos. Vamos orar, feche seus olhos, recline sua cabeça. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento que a tua igreja está reunida, Senhor. Te pedimos a tua iluminação, a tua capacitação, Senhor. Nos dê discernimento, Senhor. Abra nossas mentes, Senhor. Abra nosso coração. Que possamos, Senhor, aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Fala aos nossos corações, Pai. Te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, conforme havia dito, o tema da nossa pregação é a importância da igreja na vida das pessoas. Muitas vezes acabamos passando batido e às vezes não conseguimos ter um entendimento bíblico da importância da igreja nas nossas vidas, né? E aqui no livro de Atos encontramos também a história do nascimento das primeiras igrejas cristãs. E esse texto das Escrituras nos mostra como surgiu a primeira igreja de Antioquia. Aqui também é importante a gente ressaltar que no capítulo 8, o apóstolo Paulo era chamado ainda de Saulo, né? E abrindo parênteses, só para a gente ter um entendimento bíblico, às vezes a gente pensa que o apóstolo era Saulo e depois Deus mudou o nome dele para Paulo, do apóstolo. Mas não, Saulo era em hebraico, né? Esse nome era hebreu, e quando ele se converteu a Cristo Jesus, ele decidiu mudar o seu nome para Paulo, porque ele ia pregar para os gentios. Então, Paulo vem do latim e Saulo
hebraico, só para a gente entender isso. Mas depois da igreja de Antioquia, muitas outras igrejas foram ressurgindo, resultando no cenário atual que nós temos hoje. Hoje temos muitas igrejas em todo o mundo, né? Mas a pergunta que eu faço para você é: você já parou para refletir sobre isso, sobre tantas igrejas, e será que isso é necessário? E a pergunta que eu gostaria de fazer, outra pergunta nessa manhã para vocês é: por que precisamos da igreja? E nesse texto aqui eu consegui pincelar 5 respostas para essa pergunta: por que precisamos da igreja? E a primeira resposta para essa pergunta: por que a igreja leva o evangelho ao mundo? Esse contexto aqui que nós acabamos de ler, Estevão tinha sido apedrejado, né, algo muito terrível aconteceu, e os discípulos de Cristo sofreram perseguição, foram dispersos, e eles foram para essas cidades. Mas olha só, o martírio de Estevão provocou a perseguição, e a perseguição desembocou na dispersão. Isso a gente acha ruim, né? Mas não é. E a dispersão redundou em evangelização naquelas cidades, mais especificamente aqui em Antioquia. Então, Deus, ele vai agir de um modo sobrenatural para levar o evangelho. E a perseguição, a dispersão, ela vai estar debaixo do propósito de Deus para levar o evangelho, para levar a pregação a várias cidades, vários locais. Muitas vezes nós, com a nossa visão limitada, a gente acha que é muito ruim ser perseguido, é muito ruim estar debaixo de severas punições, mas os propósitos de Deus permanecem e são cumpridos através da perseguição, né? Gostaria de destacar também 2 pontos importantes sobre a evangelização dos missionários anônimos fora de Jerusalém, porque aqui o texto nos fala que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas teve a dispersão de quem? Dos discípulos, e os discípulos foram para Antioquia, Chipre. Então, aqui não foi, digamos que aqui temos os missionários anônimos, mas os missionários anônimos, eles anunciaram a palavra, pregaram o evangelho. Só que temos um problema, que esses missionários eram judeus, e eles tinham um certo preconceito com quem não era judeu. Então, eles pregavam, evangelizavam somente os outros judeus. Eles não conversavam com os gentios, eles não gostavam. Mas, olha só, a pregação aos judeus fora de Israel, foi o que eu comentei agora. E o segundo foi o começo da pregação aos gentios. Judeus helenistas, convertidos a Cristo, que residiam em Chipre e Cirene, indo até Antioquia, começaram a pregar o evangelho também aos gregos. Então tínhamos os judeus que não pregavam para os gentios, mas eles pregaram para esses judeus helenistas. E esses judeus foram a Chipre e a Antioquia e começaram a pregar o evangelho. E lá os gentios também foram se convertendo, que aqui no caso os gregos foram se convertendo. A igreja anuncia o evangelho ao mundo, rompendo barreiras culturais, raciais e sociais. Então a gente vê aqui a soberania de Deus, a mão de Deus conduzindo esses missionários para levar o evangelho, seja judeus, seja gentios. Você acha que esse trabalho de evangelizar é somente do pastor da igreja local ou dos obreiros, de alguns obreiros? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que não, né? Rafael, o que tu acha, meu irmão? É de quem essa tarefa? Todos nós, amém. Glória a Deus. Uma salva de palma a Deus pela vida do Rafael.
Amém, queridos. Essa tarefa é de todos da igreja, é do corpo de Cristo. Então, que possamos ter esse entendimento, possamos estar aproveitando os momentos para evangelizar, para pregar, para anunciar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Esse é a melhor maneira de amar o próximo, é falar de Cristo, meu irmão, minha irmã. Não tem outra maneira. Se você ama uma pessoa, se você olha para o lado, diz, eu gosto da pessoa, ou que seja seu inimigo, também fale de Cristo para essa pessoa. É a melhor maneira de amar o próximo. Então, o primeiro, respondendo, por que precisamos da igreja? Porque a igreja leva o evangelho ao mundo. E o segundo porquê, e a segunda resposta, melhor dizendo, porque na igreja podemos ter um encontro real com Cristo. Está lá no versículo 21. Vou ler aqui novamente. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqueles homens tinham algo especial que fez toda a diferença. E o que era algo de especial? A mão do Senhor estava com eles. Então, quando a gente fala da palavra, a gente anuncia Cristo, fala do Evangelho, a gente não vai convencer a pessoa com a força do nosso punho. Às vezes a gente fica triste, Tu tá ali um tempão falando de Cristo para um amigo, para um colega, enfim, e a pessoa está ali, às vezes se mantendo dura, não sendo receptiva, mas muitas vezes a gente cai no erro de achar que é na força do nosso punho, mas não é. É o Espírito Santo que toca no coração da pessoa e é o Espírito Santo que convence a pessoa dos seus pecados. Então, nós temos que falar do Evangelho, anunciar o Evangelho para essa pessoa e orar para que Deus, para que o Espírito Santo esteja tocando no coração dela e ela venha a crer em Cristo como Senhor e Salvador. Amém? O resultado promissor da evangelização aos gentios, rompendo a barreira cultural e vencendo as hesitações dos judeus crentes em relação aos gentios. A mão de Deus também vencendo essas barreiras, Barreiras culturais, barreiras sociais, porque também na época achava que o evangelho era só para uma classe média ou classe alta, ou para um grupo seleto de pessoas, mas não. O evangelho era para todas as classes sociais, para todas as culturas. Um fato maravilhoso também aconteceu devido à pregação do evangelho. A conversão dos gentios, por muitos crendo se converter ao Senhor. A conversão foi o resultado da fé em Cristo e não a parte de Cristo. Você pode fazer uma pesquisa, se você for bater de casa em casa e perguntar se a pessoa é cristã, ela diz, não, eu creio em Deus, mas ela tem um pensamento totalmente equivocado do que é crer em Deus, o que significa o Evangelho, o que significa Cristo. Muitas vezes ela fala que é cristã porque vem de tradição, mas ela não tem entendimento do que Cristo fez por nós na cruz e por que Ele foi crucificado. Essa pessoa não tem esse entendimento e realmente ela vive a vida de qualquer jeito, dizendo que crê em Deus, muitas vezes dizendo até cristã, mas ela não tem esse entendimento. Ela não tem essa postura, esse arrependimento que o Senhor espera de nós. Terceira resposta para essa pergunta, por que precisamos da igreja? Porque na igreja podemos servir na obra de Deus. Está lá no versículo 22 e 23. Vou ler aqui mais uma vez esses dois versículos. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, meus irmãos, precisamos, olha só, aqui o texto nos mostra que um obreiro experiente é enviado para Antioquia. E quem foi esse obreiro experiente? Barnabé. Barnabé era considerado pastor em Jerusalém, era um obreiro da linha de frente.
Então, por ele ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, ele foi enviado para Antioquia. E através da igreja temos o privilégio de sermos instrumentos de Deus para servir na obra. Olha só, Barnabé teve o privilégio para servir na obra, ele foi enviado para Antioquia. Só que ele chegando lá em Antioquia, e ele viu que precisava de alguém ainda mais capacitado que ele. E ele foi ao encontro de Paulo de Tarso, né? Ele foi ao encontro, trouxe Paulo para Antioquia, porque Paulo era um pregador nato aos gentios. Então, ele tinha essa facilidade de pregar, e ele era um cara mais capacitado ainda do que Barnabé. E Barnabé deixou a primazia de lado e foi buscar alguém mais capacitado que ele, porque Barnabé viu que ali a terra era fértil e tinha muitas pessoas que precisavam ouvir o evangelho de Cristo. Você tem se colocado à disposição, você tem valorizado o privilégio que Deus tem te dado na igreja? Muitas vezes na igreja a gente chega, né, e a gente gosta de ouvir a pregação, gosta de louvar a Deus com louvor, mas entra ano e sai ano e a gente continua no mesmo nível espiritual. Mas Deus espera que você tome uma atitude, que você coloque-se à disposição para servir na obra de um modo diferente, com excelência, de uma forma muito maior que você consiga imaginar. Então, temos que ter esse entendimento, temos que buscar sempre estar se capacitando, lendo a sã doutrina, orando e nos colocando à disposição e aproveitando os momentos, as oportunidades que são nos dadas. Amém? Quarta resposta para por que precisamos da igreja. Porque na igreja seremos encorajados e fortalecidos para crescer na fé, que está no versículo 23 e 24 também. E diz assim, ó: Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, falando aqui de Barnabé, né? Barnabé vê o que tinha só ouvido, porque ele estava lá em Jerusalém e chegou informações a Jerusalém, de Antioquia, daquelas cidades ali, e ele ficou, creio eu, que ele ficou muito impactado com isso. E quando ele chega ali, ele fica maravilhado com a graça de Deus, o que o Senhor estava fazendo através da vida daqueles discípulos que foram para aquela região. Mas ele também encoraja os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, aqui na igreja, respondendo essa quarta pergunta, nós somos encorajados e fortalecidos para crescer na fé. Nós temos aqui o nosso parceiros de fé, que irmãos, né, discipulando irmãos, para permanecermos firmes na fé. Então, isso é bênção de Deus, queridos. Às vezes a gente tu vai estar mais fraco e tu precisa que um irmão te pegue pelo braço, te chegue assim e te guinche pelo braço e diga: vamos, meu irmão, que lá é o alvo é Cristo, nós precisamos seguir em frente, precisamos falar de Cristo, precisamos anunciar as boas novas para muitas pessoas que estão na rua precisando ouvir. Então, parceiros de fé, além desse discipulado de irmãos com irmão, ele nos fortalece também. Às vezes tu quer compartilhar algo que aconteceu na tua semana e o teu irmão vai estar ali para te ouvir, os teus irmãos vão estar ali para te encorajarem a seguirem firmes. Isso é bênção de Deus, que possamos valorizar essa ferramenta que nós temos, que Deus tem nos dado o privilégio de participar. Amém?
Mas também, irmãos, a igreja, nós seremos admoestados, disciplinados. Então, eu pergunto para você, qual o pai que não disciplina o filho? Qual o pai que não educa o filho? Concorda comigo, Caleb? Amém? Amém, queridos. Todo pai que ama seu filho vai educar o seu filho, vai ensinar o seu filho. E imagina o Senhor com a sua igreja, com os seus filhos. A bênção, a disciplina faz parte do processo de crescimento. Então, não vai ser diferente. Vamos ser disciplinados, vamos ser orientados para crescermos espiritualmente. Na igreja, iremos nos tornar crentes maduros. Olha só, aqui nós temos o caso de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. Um crente que foi enviado para aquela cidade, Antioquia, cheio do Espírito Santo e de fé. Então eu creio que Deus tem nos levantado, Deus tem nos comissionado, e para estarmos cheios do Espírito Santo com fé, para levar o Evangelho às pessoas através aqui da igreja. Já caminhando para o fim, a quinta resposta de por que precisamos da igreja, porque na igreja iremos aprender a palavra de Deus. Ou você acha que a palavra de Deus a gente vai aprender lendo o jornal do comércio, o Diário Gaúcho, vendo lá o BBB da vida? Não, queridos, lá tu não vai encontrar a palavra de Deus lá, e aquilo lá está muito longe da sã doutrina da palavra de Deus. Nós vamos aprender a palavra de Deus lendo as Escrituras e na igreja. Por isso precisamos da igreja, para aprender através de pastores comprometidos com o Evangelho, pastores bíblicos. Porque se realmente só começar a ler sem ter discernimento e quem te ensine, tu vai passar despercebido e o Espírito Santo não vai te mostrar muitas coisas que estão ali, os pormenores. Mas você, estudando a Bíblia, né, numa igreja séria, que quando eu falo igreja, eu me refiro a igrejas sérias, você vai aprender a palavra de Deus. E com o crescimento da igreja, houve a necessidade de mais homens aptos ao ensino. Barnabé busca Paulo, o pregador dos gentios. Aqui também se referindo a essa visão que Barnabé teve, né, de buscar Paulo e fazer a obra com Paulo nessa região. O ensino das Escrituras é valorizado nesta nova igreja. Vocês veem aqui na passagem bíblica que Paulo e Barnabé ficam muito tempo ali ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, e realmente isso faz toda a diferença. Isso é muito importante para uma igreja crescer espiritualmente, que tenha a pregação da palavra e que seja fiel e que possamos guardar esse tempo para aprender mais da palavra. O texto termina com uma afirmação muito forte. Aqueles homens eram chamados de discípulos, santos, irmãos, fiéis. Até aqui, quem escreveu esse livro foi o Lucas, o evangelista. Mas de agora em diante, eles passaram a imitar de tal forma Jesus que foram apelidados de cristãos. Até aqui, ninguém chamava os seguidores de Cristo de cristãos. Mas a partir da implantação da igreja lá em Antioquia, eles passaram a se chamar de cristãos. Então, de tal maneira que as pessoas viam a Cristo naquelas pessoas que iam escutando o Evangelho e se convertendo, e aqueles que já estavam lá também pregando. Olha só que impactante, né? E a palavra cristão significa que você se identifica, você é um seguidor de Cristo e que você é discípulo dele. Temos também aqui o grande exemplo de Barnabé e Paulo, pessoas que se identificaram e fizeram a obra de Cristo sem temer. As pessoas identificam você como cristão, uma pergunta que eu faço para vocês aqui. As pessoas que veem você na rua ou que têm contato com você, conseguem ver Cristo na sua vida? Conseguem ver o que Cristo tem feito? Eles pensam, essa pessoa é diferente? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês.
E outra pergunta também que eu gostaria de fazer: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas para condená-lo? Será que se você fosse preso por ser seguidor de Cristo, haveria prova para condená-lo? Será que as pessoas poderiam ver e dizer, olha, esse é cristão, vai ser preso? Ou eles iriam dizer, esse aí eu acho que, né, fala palavrão toda hora, vive do jeito que o mundo... Será que ia ser assim? Ou as pessoas iriam ver Cristo em você? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Isso é muito importante. Você tem valorizado a sua igreja? Fazer parte da igreja de Jesus é um privilégio, não é um peso, não é um tormento. É um privilégio enorme poder participar do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, falar do Evangelho. Não existe cristianismo fora da igreja, fora do corpo. Não existe crente EAD, crente à distância. Não existe tu dizer que tu é cristão, mas tu não gosta de vir para a igreja. Dizer que tu é cristão, mas não gosta de vir orar, não gosta de ler as escrituras sagradas. Não existe isso. Se tu é cristão, tu tem que ter esses hábitos espirituais. Amém, queridos? É por isso que precisamos da igreja. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecer pela palavra. Eu espero que essa palavra fique guardada em seus corações. Eu espero que você não saia do mesmo jeito que você chegou aqui hoje. Que Deus possa estar falando grandemente ao seu coração e que você venha ter esse entendimento, a importância da igreja na vida das pessoas. Vamos ficar de pé, convido todos a ficarem de pé, em seguida estaremos louvando a Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado